Fala, galerinha do YouTube, tudo certo? Eita! Tudo certo com... Ok, eu desisto. Hoje é dia do quadro Miss Animation, só que ao invés de eu pegar e falar sobre uma animação específica, uma novidade, ou pegar e falar sobre uma coisa mais técnica relacionada à história da animação, eu resolvi seguir um caminho diferente e uma sugestão da minha amiga Carol, né? Inclusive, essa semana é aniversário dela, um beijo pra ela. Feliz aniversário, Carol. Eu vim, então, com esse tema sugerido por ela, né, um presentão pra ela e um presentão pra vocês que são meus inscritos ou a galera que tá chegando agora. Então, eu tô trazendo agora, neste exato momento, um tema que realmente eu não tinha nem lembrado sobre ele, que é relacionado às eras das animações da Disney. Pois é um tema muito bacana, eu gosto bastante de falar a respeito delas. E hoje eu vou estar falando das três primeiras, né? Eu vou estar falando da Era de Ouro, da Era da Guerra e também da Era de Prata, né? Que inclusive a Carol falou que é a favorita dela, então a gente vai falar um pouco mais a respeito dela. Se você gosta de Disney, gosta de animação, curiosidades, história e por aí vai, não esqueça de dar um like aqui embaixo para fortalecer meu trabalho, se inscrever no canal para não perder outros conteúdos e de badar o sininho para não perder nenhuma notificação. Então bora nessa, né? Até porque nós temos muito o que conversar. Então roda a vinheta! Após um período de trevas, Walt Disney foi salvo graças a Mickey Mouse e após isso começou a investir pesado em suas animações, né? E em meio a isso ele focou num projeto ambicioso que daria a ele o direito a comemorar bastante, não só pela repercussão com o público, como também como o marco que ele fez na história da animação e também na história do cinema. Graças ao seu filme de 1937 chamado Branca de Neve e os Sete Anões, ele fez um marco com a primeira animação em longa-metragem da história. O retorno foi tão bom que o Walt Disney conseguiu até mesmo ganhar um Oscar honorário com direito a estatuetas pequenininhas representando aí os Sete Anões. O Walt Disney então começa a sua Era de Ouro com a equipe, né, com a sua companhia, e a Era de Ouro representando aí um momento de ascensão, de visibilidade, em que ele estava super otimista, e isso foi refletindo nas obras, né? Você vê esse otimismo, por exemplo, na obra seguinte, que foi lançada em 1940, que é a versão dele do Pinóquio. O filme foi bem recebido e tem uma mensagem muito bacana por trás, principalmente em relação à música principal do filme, que é When You Wish Upon a Star. Inclusive é uma música muito bonita que fala sobre a gente seguir os nossos sonhos com a cabeça erguida sempre. Em 1940 a gente vê também um lado mais experimental do Walt Disney, onde ele traz aí com a sua equipe o projeto Fantasia, em que reúne várias historiezinhas relacionadas a uma animação que mais foca na arte, em seres mitológicos, fantásticos, mistura também com a música, tudo vai se encaixando de uma forma perfeita, várias manifestações artísticas fluindo junto e dando uma repercussão muito bacana com o público e com a crítica. Em 1941 surge Dumbo, que é essa história adorável do elefantinho que aprendeu a voar. E em 1942 chega então ao fim a Era de Ouro, com a última produção dessa época, que já está aí no ápice da Segunda Guerra Mundial, que é o filme Bambi. O filme Bambi ele vai refletir exatamente essa transição da Era de Ouro para a próxima era que eu vou estar falando a seguir, em que traz o otimismo de Walt Disney e a melancolia da perda da mãe do Bambi, né, que reflete bem todo o pessimismo da próxima era, que é a Era da Guerra. A Era da Guerra foi uma era muito complicada, até porque, como o nome já diz, ela acontece bem na Segunda Guerra Mundial. Só que ela pega o final da Segunda Guerra e os efeitos pós-guerra, ou seja, o mundo está bastante abalado, a economia mundial está precária, e isso reflete principalmente no entretenimento, né? Reflete nos cinemas. Então o Walt Disney pegou alguns projetos que ele estava encabeçando, guardou na sua gavetinha e levou outros mais baratos, né? Com custo mais barato. Então assim, a gente vê várias produções aí que inclusive muitas pessoas no mundo inteiro não conhecem, porque ficaram limitadas só à reprodução nos Estados Unidos, né? Só os cinemas de lá que reproduziram. Tem umas que a gente conhece aqui, uma ou outra, que chegou e depois em VHS, por aí vai, mas é muito pouco, né? Ou seja, eu vou falar de uma forma breve sobre essa era, até porque não tenho muita informação sobre a maioria dos filmes, e posteriormente eu vou fazer um vídeo mais aprofundado falando
dessas produções em si. Em 1943 nós tivemos o filme Alô Amigos, e em 1945, com a mesma pegada, onde fala sobre o Donald e seus amigos, Panchito e Zé Carioca, nós temos o filme The Three Caballeros, também conhecido no Brasil como Você Já Foi à Bahia? Em 1946 nós temos o filme Make Mine Music, em 1947 Como é Bom Se Divertir, né? Em 1948 Melody Time, e a Era da Guerra finaliza com As Aventuras de Ichabod e Mr. Toad. Como eu só consegui ter acesso à história do Ichabod, eu vou falar a respeito só dela, porque no VHS que eu tinha quando eu era pequena só tinha essa história. A outra história, por incrível que pareça, não apareceu. Inclusive, todos esses filmes trazem várias historinhas, interligam de alguma forma, ou várias sketchzinhas, né? Não tem uma coisa muito fluida, né? Uma história fluida, são várias sketches, vários momentinhos animados. E a história do Ichabod é basicamente um professor meio assustadinho, assim, que vai ter que dar de cara com o Cavaleiro Sem Cabeça. Depois desse momento de trevas, mais um momento de trevas que o Walt Disney tem que segurar os trancos, ele vê então a luz no fim do túnel, porque o mundo está se reerguendo, a economia global está voltando a prosperar e os cinemas começam aquele fervor de novo, né? E no meio disso o Walt Disney traz a sua primeira produção da nova era que ele está trazendo, que é a Era de Prata. Era de animações que tem um pouco mais de reflexões a respeito, né? Tem um otimismo, mas nem tanto, né? Vão trazendo contos, mesmo contos de fadas, um pouco mais pé no chão. Em 1950, a Era de Prata estreia aí com Cinderela, que foi um clássico, assim, bastante aplaudido, teve uma repercussão muito grande, e o Walt Disney considera ela a princesa favorita dele. Apesar de ele ter um apego muito grande para esses contos de fadas muito romantizados, ele traz então outras produções que fazem a gente pensar mais, trazem críticas sociais, como por exemplo Alice no País das Maravilhas, de 1951, traz aí a Alice indo para um mundo fantástico e conhecendo personagens fantásticos que vão ensinando ela várias coisas sobre a vida. E em 1953 nós temos o filme do Peter Pan, né? O filme do Peter Pan traz aí a história do menino que não queria crescer, que leva mais 3 crianças para a Terra do Nunca e vivem grandes aventuras junto com a sua escudeira Sininho, e no meio disso dando embates com o Capitão Gancho e a sua turminha. Em 1955 a gente tem um grande exemplo aí dessa atmosfera de críticas sociais, que é com o filme A Dama e o Vagabundo. E A Dama e o Vagabundo conta a história de uma cadela de raça que vive com tudo do bom e do melhor, no luxo completo, e um cachorro vira-lata vivendo na pobreza. E eles chegam a se unir de alguma forma, viver altas aventuras e veem que não existe diferença nenhuma, não há nada que impeça eles de serem iguais. Em 1959 a gente vê o segundo filme de princesa dessa Era de Prata, que é A Bela Adormecida, que particularmente eu não vou muito bem com a cara desse filme, mas eu acredito que a motivação da Malévola, toda a história dela, seja aí um prato cheio pro filme, que traga alguma reflexão, mas tirando isso, o resto não é muito reflexivo mesmo. Em 1961 a gente vê então a produção 101 Dálmatas, que fala aí sobre Pongo e os seus filhotes, que vão aí passar por diversas aventuras e tentar fugir de uma vilã que quer maltratar os animais, ou seja, tem essa questão aí da crítica ao maltrato aos animais. E em 1963 surge uma das animações que eu mais gosto de todas e que tem assim, ela é muito subestimada, que é A Espada Era a Lei. Ela traz uma perspectiva nova em relação à história do rei Arthur, mostrando aí como se a infância / adolescência dele tivesse sido muito complicada e que ele sofresse muito por ser diferente, por não ser robusto, até porque a história do rei Arthur fala que ele era muito sábio, mas ele não era um grande guerreiro, né? Em 1967 chega ao fim a Era de Prata com a última produção, que inclusive foi lançada após a morte de Walt Disney, ou seja, o clima no Walt Disney Company não estava muito legal, apesar de que o Roy Disney estava à frente, ele faleceria alguns anos depois também e causaria vários tumultos que vamos inclusive ver na Era de Bronze, que é assunto para o próximo vídeo. Mas o último filme que foi lançado nessa era foi Mowgli, o Menino Lobo, que é um filme muito bacana mesmo, músicas muito dançantes, tem um clima bacana e meio que marca aí a despedida do Walt Disney dirigindo um filme de animação, né? Foi a última produção do Walt Disney a ser lançada. Então é isso, espero que vocês tenham curtido bastante esse conteúdo, lembrando que eu fiz um resuminho aí
dos principais detalhes e por aí vai. Eu não me aprofundei muito, mas eu prometi pra vocês durante o vídeo e vou cumprir que em breve vai sair um vídeo aprofundado sobre a Era da Guerra, tá bom? Até porque eu não tenho muita base pra estar falando a respeito dela com mínimos detalhes. Então eu vou dar uma pesquisada e vou trazer esse conteúdo pra vocês porque vocês merecem. Inclusive, se vocês tiverem curtido esse vídeo, não esqueça de dar um like aqui embaixo, tá bom? Pra fortalecer meu trampo, de se inscrever no canal pra não perder esse conteúdo que vai chegar e outros conteúdos relacionados à animação, Disney, por aí vai, e de badalar o sininho pra não perder nenhuma notificação, hein? E se você quiser sugerir alguma pauta, comenta aí embaixo ou me procura nas minhas redes sociais que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, sério, não deixa de participar aqui do canal, vamos interagir bastante. Eu quero conhecer todos vocês, eu sei que somos poucos, mas eu quero conhecer vocês assim, eu quero ter um contato maior com vocês. Tem muita gente que fica tímida, né? Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido de verdade, tá? Um beijo pra Carol, ó. Obrigada aí pela sua sugestão de pauta. E um beijo pra vocês, ó. Segura esse beijo. Então, até o próximo Sou Dessas. Fui!